Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e a gente vai falar um pouquinho sobre aquele programa da Netflix chamado Operação Autoestima, antes e depois. Meu Deus, vamos lá. Bom, eu já falei muito sobre isso e vou continuar falando. Inclusive no meu Instagram chamado Psico na Vitrine tem vários posts sobre o assunto autoestima, então se você ainda não me segue, vai lá seguir. O link tá aqui na descrição, então você pode ir lá. E já falei também em palestra, já falei para todas as minhas amigas, já falei em consultório, inclusive, que a autoestima ela não é medida pela relação que você tem com o seu corpo, a relação que você tem com a sua imagem e principalmente pela forma que o seu corpo é. Então, isso pode ser um pouco chocante, né? Principalmente para nós mulheres que fomos construídas historicamente com essa pressão estética, né? De ter um corpo ideal, seja lá o que esse ideal for para você. Mas o caso é que a autoestima, ela é muito mais do que isso. E é estranho porque isso não é falado, né? Em nenhum lugar. A autoestima, ela é constituída pelos nossos cuidadores, né? As pessoas que cuidaram da gente quando nós éramos pequenas. E ela vai fazer, inclusive, parte da nossa resiliência. Então, a autoestima, ela faz parte de se ver de uma forma muito real. Então, entender quais são as tuas fraquezas, quais são os teus pontos fortes e olhar para ambos. Né? Se você tem um olhar muito mais focado nas tuas fraquezas, é possível que tu tenha uma autoestima um pouco mais baixa. E se você olhar só para suas potencialidades, talvez você seja um pouco mais egocêntrica, até mesmo narcisista. O fato é que quando a gente tem um desequilíbrio dessa relação, a gente não consegue se ver de uma forma real e tudo fica muito mais complicado. O mais comum, ou o que chega mais no consultório e a gente vê amplamente as pessoas falando sobre, é sobre a baixa autoestima das mulheres, né? E o que está acontecendo para essas mulheres ou para a gente, né? Olhar só para as nossas fraquezas, e quando a gente olha para nossas fraquezas, o nosso corpo ele está em primeiro plano. O que está acontecendo para a gente pensar dessa forma? E eu venho aqui falar para vocês que a autoestima é muito mais do que a relação que a gente tem com o nosso corpo. É a relação que a gente tem com o trabalho, com os estudos, com as pessoas que a gente convive, né? Seja relação familiar, relação com amigos, relação amorosa. Então, para nossa autoestima ser constituída, a gente precisa olhar para esses outros campos também e entender que ir bem no trabalho ou ser muito competente nos estudos, isso também é autoestima e que o foco não precisa de jeito nenhum estar no seu corpo. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Eu acho que não. E quando a gente para pensar que as mulheres são atingidas de uma forma muito violenta por essas questões da pressão estética, até mesmo de gordofobia, que é um outro assunto e que não é o meu lugar de fala, a gente tem que pensar também que isso é historicamente construído e que existe uma indústria por trás disso, fazendo com que as mulheres, né, ou nós, me incluindo nisso, que a gente se sinta mal e que a gente queira consumir outros produtos o tempo todo para que a gente se sinta bem com o nosso corpo, achando que isso é autoestima, quando na verdade pode até ser uma parte dela, mas que não vai sustentar a tua autoestima por muito tempo, porque você vai querer outros produtos, outros procedimentos estéticos e enfim, e isso vira um sintoma. O que eu quero falar aqui é que você não vai comprar autoestima em nenhum lugar. Isso não existe. Quando você vai fazer um procedimento estético, talvez você se sinta melhor, talvez isso te agrade, mas por pouco tempo, porque você vai querer outras coisas. Isso faz parte do movimento do desejo. Mas quando isso gera um movimento obsessivo, ou quando isso é um foco, é o foco da sua vida, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado e entender de onde vêm essas questões com o corpo e por que a autoestima é colocada nesse lugar quando existem tantas outras relações para a gente observar e se sentir bem com elas também. E se permitir se sentir bem com essas relações, porque geralmente só é exaltado o externo e não tudo aquilo que a gente batalha
para ser no mundo. Inclusive, eu quero colocar aqui que existem estudos muito interessantes sobre casos de depressão pós-cirurgia plástica. Por quê? As pessoas têm uma expectativa tão grande que aquela cirurgia vai resolver os problemas dela, no sentido de, se eu tiver um silicone, eu vou ser bem mais sucedida, ou eu vou me sentir melhor, ou a minha vida vai mudar a partir disso. E o que muda é o estético, mas não a forma com que você está se sentindo. Então a depressão, ela vem como um balde de água fria e como um real, do tipo, o que você colocar no seu corpo não vai mudar a forma com que você se sente. E isso é muito importante. Você precisa trabalhar as questões antes e a forma com que você lida com a sua vida antes de colocar uma pressão inteira num procedimento. E a gente vê isso muito o tempo inteiro no programa. Durante o programa, né, tem várias falas que dizem o seguinte: eu não me sentia eu mesma, eu quero vir aqui para me sentir eu mesma. É o que a gente mais escuta no programa. E se você já viu o programa, você vai concordar comigo. E aí eu fico pensando que essas pessoas querem ser elas mesmas, mudando completamente o exterior. Será que isso é possível? Ou será que isso perdura por muito tempo? E quando a gente fala que com aquela rinoplastia eu vou me sentir mais à vontade, ou eu vou ter o emprego dos sonhos, ou com a barriga chapada eu vou conseguir ir para outros lugares, enfim, talvez isso de fato aconteça, mas a motivação não vai vir da barriga ou do nariz, vai vir do teu sentimento, né? E é estranho porque a gente coloca o corpo como um objeto a ser comprado ou como algo a ser modificado, muito enlaçado mesmo por esse discurso capitalista de que eu posso comprar qualquer coisa e que eu posso me sentir bem com qualquer coisa que eu compre e que eu coloque nesse corpo. E isso acontece tanto com nós mulheres, né? Nosso corpo é colocado como objeto o tempo todo, seja pela mídia, seja pelos homens, seja pela relação que a gente tem com esse corpo e o que a gente espera dele e como a gente olha para esse corpo. Então a gente vive através desses imperativos, quase como uma regra mesmo, que para ser mulher eu preciso odiar o meu corpo, reclamar dele, querer fazer mudanças todas as horas e estar satisfeita não é uma possibilidade. E talvez não seja estar pleno, satisfeito o tempo inteiro com o que a gente quer ou com o nosso corpo. E tá tudo bem. O caso, nós somos seres completamente insatisfeitos. Isso nos traz movimento, mas também traz sofrimento. E aí a gente tem que parar para pensar, qual o peso essa insatisfação tem na tua vida hoje? Por que ela é relacionada ao corpo? Por que você tem a certeza de que isso vai te trazer uma felicidade plena? E vamos lembrar, a gente aprende muita coisa durante a nossa vida, mas isso não quer dizer que essa construção não pode ser reconstruída e que a gente não pode pensar de uma forma diferente. E agora a gente vai para uma metáfora, tá? Não sou eu que vou dizer que você tem que aceitar aquela unha encravada do teu pé. Mas se você for lá na pedicure e ela tirar essa unha encravada, ela vai te aliviar de um sofrimento agudo muito grande, certo? Ok. Mas se você continuar descuidando do teu pé e, enfim, da forma que você corta a sua unha, ela vai voltar e você vai continuar indo nessa pedicure, indo lá pedindo para tirar a unha encravada. E aí a questão não é o procedimento em si, é o que te levou a continuar voltando nesse lugar e o que será que gerou essa inflamação. E principalmente, quais são as tuas expectativas quando você vai lá tirar a tua tal unha encravada? E por que será que você continua voltando? E acho que aqui dá pra gente fazer um paralelo muito simples com outros sintomas, né? Então, você já ouviu falar de alguém que, sei lá, teve depressão ou ficou muito mal depois de desencravar uma unha? Eu acho que não, né? Sei lá, vai que tem alguém. Mas será que isso não tem relação com as expectativas que a pessoa tinha com aquele procedimento? Pois é. E agora, se vocês me permitem, eu vou ler um estudo que fala justamente sobre isso, sobre
casos de depressão pós-cirurgias plásticas. Observa-se no dia a dia uma forte correlação entre história psicológica pré-operatória e complicações psicológicas pós-operatórias. Existe a crença de que a cirurgia estética é psicologicamente segura, e não é. As complicações psicológicas podem ocorrer em taxas iguais ou maiores do que as complicações físicas na prática diária. Pacientes que apresentam complicações físicas são propensas a experimentar de forma simultânea as complicações psicológicas. Pacientes podem evoluir de forma inadequada ou mesmo desastrosa no pós-operatório, mesmo com um resultado cirúrgico adequado. Estados psicológicos alterados ou imagem corporal negativa pode afetar irremediavelmente a percepção da satisfação de uma intervenção cirúrgica, despercebida pelo cirurgião e, geralmente, não por falha técnica. E aqui eu vou deixar um link desse estudo e de uma matéria também que fala sobre a importância da gente ter um acompanhamento psicológico para esse pós-operatório e principalmente para o pré-operatório, entender quais são as questões que levam a pessoa a buscar essa cirurgia. Eu vou falar de novo para vocês, o programa acaba reforçando essa ideia de que após a cirurgia você vai ter uma vida plena, satisfeita e muito feliz. E as pessoas, até depois da cirurgia, elas acabam falando isso, o que é bem preocupante para quem está assistindo esse programa e começar a pensar, bom, talvez eu precise então desse procedimento porque talvez seja a solução da minha vida. E eu queria colocar aqui que, além de tudo isso, que traz questões psicológicas bem graves, né, para quem está assistindo, enfim, ele tem um cunho extremamente gordofóbico. Inclusive teve... Gente, vai ter spoiler aqui nesse vídeo, tá? Inclusive tem um episódio em que a moça foi pedir um procedimento no corpo e a cirurgiã sugeriu um procedimento no rosto para ela tirar uma gordura do rosto. Ela não pediu por aquilo, ela nem sabia que ela precisava daquilo, mas aí a gente vem também para uma questão muito importante, que é o quanto o saber médico ele impera e tem uma conotação muito difícil de ser rebatida por outros, né? Então, se o médico falou que eu preciso tirar uma gordura da minha bochecha, do meu rosto, eu não vou discutir. Talvez esse seja o melhor passo. E, gente, não. Calma. Não é porque o médico falou que você tem que tirar uma gordura do seu rosto que você vai fazer isso. Então, ele acaba reforçando estereótipos de magreza e de que é errado ter gordura, sabe? É bem complicado. Outro ponto que me chamou a atenção e que eu já comentei com vocês aqui no vídeo foi a fala recorrente dessas pessoas falando: eu não me reconheço, eu quero me sentir bem de novo, eu quero me sentir eu mesma, eu não me sinto confortável. E essas falas foram recorrentes em várias pessoas. E claro que com esse corpo contava uma história no qual várias pessoas não queriam mais contar, e tá tudo bem. Só que a ilusão de que você vai apagar as memórias desse corpo, as memórias inconscientes, as memórias da história desse corpo através de uma cirurgia, de um procedimento, é extremamente danoso. A gente já viu sobre o quão isso impacta na saúde mental das pessoas. Então fica mais uma vez um alerta. E tá tudo bem que essas pessoas querem apagar o registro dessa história no corpo, porque são histórias muito dolorosas e impactantes mesmo. Mas eu fico me perguntando, será que essa história já foi muito bem elaborada? Será que isso já foi explorado em outros campos para que realmente tenha sido feito a elaboração daquilo, de histórias super pesadas? E, bom, essas histórias são impactantes, são fortes, são questões que precisam ser levantadas. E tá tudo bem se você não quer mais contar essa história, se você não quer mais a marca dessa cicatriz. Mas eu fico pensando no quão explorada essa história foi para realmente ter feito uma elaboração. Eu não sou contra os procedimentos estéticos nem as cirurgias. A partir do momento que essa história já foi muito bem elaborada e trabalhada,
porque como a gente viu, as expectativas que se tem com uma cirurgia plástica e a pretensão de que você vai refazer uma sutura ou que você vai apagar aquelas marcas com laser e que isso vai apagar inclusive a história que você tem ou vai apagar um passado, é uma pretensão muito grandiosa e que com certeza não vai se concretizar. Talvez você não consiga mais ver aquilo no espelho, que seja um grande alívio para você, mas as marcas vão continuar, né? Porque as marcas no corpo não é só aquilo que a gente consegue ver, é também aquilo que tá em você, né? É aquilo que também é inconsciente. Então, a pretensão e a expectativa que se tem com essas cirurgias me preocupou bastante. Inclusive, em alguns casos, elas reabriram o corpo dessa mulher que sofreu tremendamente, assim, e elas refizeram as cicatrizes, então tiraram ali inclusive algumas balas que estavam alojadas há anos e elas refizeram essa cicatriz. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que foi para essa mulher enfrentar isso? Porque ela reabriu a cicatriz e fechou para ter uma sutura mais bonita e para cicatrizar de uma forma que não aparecesse mais no corpo dela aquilo. E aí reviver algo tão traumático, inclusive no mesmo lugar, eu fiquei pensando nos efeitos disso, sabe? Eu não tenho as respostas, pode ser que ela tenha lidado muito bem com isso, mas pra mim foi muito forte ver aquilo e pensar, né? Como seria reviver tudo isso e inclusive sentir as mesmas dores de uma cicatrização no mesmo lugar em que as balas foram atingidas. Se vocês verem esse episódio, vocês vão ver o que eu tô falando. É o primeiro episódio, inclusive. É muito impactante a história dessa pessoa. Mas enfim, se vocês forem lá assistir o programa, vocês vão ver que são histórias muito impactantes, que são histórias muito bonitas e que o cunho principal do programa não é realmente uma operação autoestima antes e depois. É promover, quem sabe, uma vida mais leve para essas pessoas. E com todos os adendos já mencionados aqui, que são muito importantes, é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito legal e que eu precisava realmente assistir toda a temporada desse programa para vir aqui falar para vocês isso. Que, de novo, eu não sou contra esses procedimentos, mas as expectativas que eles têm que estar muito alinhadas à realidade. E por isso que eu gosto desse processo da cirurgia bariátrica, porque as pessoas precisam passar por um atendimento psicológico antes de se submeterem à cirurgia. E isso é muito importante. Eu acho que isso deveria ser feito para todos os procedimentos invasivos que você vai fazer no seu corpo. Então, é muito importante que você tenha em mente por que eu vou fazer esse procedimento, para quem e para quê, né? Porque hoje a gente vive num mundo muito estético, de imagem, o tempo todo tá mostrando o corpo, o tempo inteiro tá mostrando o que é o ideal e o tempo inteiro sendo influenciado por vários tipos de procedimentos estéticos diferentes. Então, entender o que é seu e o que é do outro nesse momento para tomar uma decisão clara e objetiva daquilo que você quer e não daquilo que você espera ou aquilo que você nem quer, mas do que o outro colocou em você, é muito importante. E hoje a gente vive, inclusive, num tempo em que os rostos são muito parecidos, inclusive com os filtros, né, que se usam aí no Instagram, as harmonizações faciais que faz com que todo mundo tenha o mesmo rosto, o mesmo maxilar, o mesmo nariz, a mesma boca. Então, por que será que você quer parecer igual a todo mundo, né? Será que isso também não é uma forma de se esconder na multidão ou de se sentir pertencente a um grupo? Acho que dá para repensar sobre essas questões antes de fazer qualquer procedimento, que vai ser muito bom para tua saúde mental. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vai ter um spoiler agora, tá? Então, se você não viu ainda o programa e tem vontade de ver, dá um pause e volta a assistir depois. O que eu quero falar para vocês é que, inclusive, durante o programa, tem uma mulher que colocou silicone após o divórcio e se arrependeu. Então ela estava indo lá para fazer a retirada desse silicone. E aí fez mais um monte de coisa. Mas se sentiu super feliz depois de ter feito isso. Então é importante pensar e repensar as questões. Claro que a gente sempre pode mudar de opinião, que a gente pode estar sempre mudando, mas quem sabe se ela tivesse feito uma reflexão maior naquele momento sobre o que ela queria,
talvez não fosse o silicone. E eu falei pra vocês que ia ter spoiler. No último episódio, faz um combo total com todos os questionamentos que eu tô fazendo aqui, tá? Porque existe uma pessoa que fez cirurgia bariátrica e queria fazer a retirada das peles do corpo dela. Mas ela teve uma questão com os exames, ela não conseguiu fazer a cirurgia, pelo menos durante o tempo do programa. E durante esse processo, no qual ela não conseguiu fazer a cirurgia, e durante o programa ela repensou a relação que ela tinha com a imagem, o foco que ela colocava na vida dela para aquela cirurgia. Ela achava que só depois da cirurgia ela poderia fazer tudo aquilo, inclusive cantar, produzir músicas, e não. Quando ela se deu conta de que talvez ela não pudesse realizar essa cirurgia, ela começou a dar um gás para a vida dela que ela achou que ela só conseguiria depois da cirurgia. Inclusive, a fala da cirurgiã vem ao encontro de tudo isso que eu estou falando agora, porque ela diz que tem certos pacientes que chegam no consultório dela com expectativas muito grandes com relação à cirurgia e que ela não faz o procedimento. Assim, eu acho que não sei, não posso julgar, não conheço o trabalho dela, mas durante todo o programa as pessoas vinham com expectativas muito grandes com relação à autoestima e ela não deixou de fazer nenhum, tá? Ela só deixou de fazer esse porque os exames dessa paciente não estavam ok. Mas enfim, achei importante ela ter trazido isso lá nos 45 do segundo tempo, porque ela falou sobre o quão importante é a pessoa estar com a saúde mental em dia para fazer qualquer tipo de procedimento. Então eu volto a enfatizar, o problema não tá nos procedimentos estéticos nem nas cirurgias, tá em, número 1, colocá-los como obtenção de autoestima, isso não existe. 2, não haver nenhum acompanhamento psicológico pré e pós-operatório para essas pessoas, porque a gente precisa repensar e investigar quais são as relações que a pessoa tem com esse corpo, quais são as questões que permeiam essa pessoa fazer uma atividade tão invasiva com esse corpo e com ela, para entender qual é a real motivação disso e quais são as reais expectativas. E o terceiro, e não menos importante, o quanto isso reforça os padrões estéticos e de beleza a serem atingidos como um ideal de felicidade plena. Isso traz questões desastrosas para nossa saúde mental. E aí, eu paro para pensar no quanto a psicologia, né, o meu trabalho como psicóloga, pode contribuir para esse espaço, desde que eles estejam abertos a isso. Porque entendam, né, que se entra uma psicóloga para questionar todas essas questões, existe uma possibilidade dessa pessoa não querer mais fazer a cirurgia. E aí isso não é um lucro para essas pessoas, né? Então, eu não vou colocar isso como para todos os profissionais, mas para uma indústria de forma geral, é melhor com que as pessoas não questionem ou que elas não se sintam bem com o próprio corpo, porque isso não gera lucro, né? Isso não faz com que as pessoas comprem ou com que elas estejam dispostas a fazer qualquer coisa para não se sentirem de uma forma ruim quando se olham no espelho. E bom, no mais, existe no programa todas as histórias dessas pessoas que eu não estou aqui para julgar, são histórias muito particulares e provavelmente elas fizeram o possível com aquilo que elas tinham, o que é ótimo, e chegaram no programa com essa esperança. Eu achei que agora em 2020 a gente já teria um pouquinho mais desse questionamento, né? Talvez trazer um psicólogo ali durante o programa para falar um pouquinho sobre essas questões seria sido maravilhoso. Mas é um trabalho muito bonito, inclusive elas fazem uma reabilitação de pessoas acidentadas, então é bem legal assim ver o processo disso. A estética ela tem a sua função, né? A gente não pode jogar no lixo também o trabalho desses profissionais, mas esse repensar, né, e essas questões com o corpo também precisam de um espaço aí nesse mundo. E é o que eu sempre falo, gente. Se as pessoas gastassem com psicoterapia ou análise o tanto que elas gastam em procedimento estético ou em lugares que cultuam a magreza, né, e vão lá e gastam fortunas para ter aquele corpo, gente, essas pessoas seriam assim muito mais leves, no mínimo. Eu não posso também aqui colocar como nenhuma promessa, mas com certeza essas pessoas teriam uma relação mais real com o corpo, entendendo as suas questões, entendendo as suas potencialidades, vulnerabilidades
E não digo aqui para aceitar tudo não, mas para entender o porquê que aquilo machuca, entender o porquê que aquilo não agrada. Enfim, com certeza essas pessoas não deixariam de fazer procedimentos estéticos, mas fariam procedimentos com uma expectativa real do que aquilo traria. E talvez isso livraria muita dor de cabeça dos profissionais de estética e até mesmo de cirurgiões plásticos, né? Porque as pessoas vêm com uma demanda, a pessoa faz aquilo que é o possível dentro do trabalho dele e as pessoas saem super insatisfeitas falando mal do profissional, quando na verdade pode ter sido a expectativa dela, né? Mas é isso, gente, já falei demais e quero saber de vocês o que vocês acharam do conteúdo, comenta aqui embaixo. Se vocês já assistiram o programa, o que vocês acharam dele. E se inscreve no canal e deixa um like para essa psi que se aventurou aqui nesse mundo do YouTube. Um beijo e até mais!